O bilhete estava torto no quadro de avisos do IST. Um papel cansado, preso por uma tachinha. Quarto para alugar, bairro tranquilo, falar com Tiago. Eu quase passei direto, até sentir aquele puxão no peito, como se alguém sussurrasse que ali havia mais do que paredes e renda. Quando a porta se abriu e os olhos de Tiago prenderam os meus, o ar ficou logo carregado, como se a casa guardasse um segredo à nossa espera. Eu sabia o que estava fazendo quando anotei o número no papel amassado, mas não sabia por que minhas mãos tremiam. Talvez fosse o cansaço da mudança, talvez a vontade de desaparecer num bairro onde ninguém pronunciasse meu sobrenome com reverência. Quando Tiago abriu a porta, a luz do fim da tarde cortou a sala e desenhou no chão uma linha que eu hesitei em cruzar. Ele mediu minha presença com um olhar calmo, de quem aprende a escutar o mundo antes de falar. Ali, entre um boa tarde e a madeira que estalava sob nossos passos, nasceu um silêncio carregado, desse que diz mais do que qualquer apresentação. O quarto era simples, janela para a rua, cama antiga, uma prateleira torta. Eu depositei a mochila e, por um instante, o coração bateu alto demais. A casa respirava memórias. A de alguém que partiu, a de quem ficou, para segurar as pontas. Tiago explicou o básico: renda no fim do mês, respeito aos horários da filha, nada de barulhos tarde da noite. Quando ele disse minha filha, Sofia, a voz amaciou na última sílaba. Logo mais, uma menina de olhos atentos surgiu no batente, agarrada a um pequeno foguete de papel. Ele vai morar aqui? Perguntou. O riso dele foi breve, o meu, contido. Respondi que sim. Sofia me analisou como quem avalia um experimento de ciências e decretou: então, ele pode me ajudar com a feira da escola. A rotina se ajeitou como roupa no varal. De manhã, aulas no técnico. À tarde, relatórios. E quando havia tempo, eu descia para a cozinha. O cheiro de café e a panela que canta de leve. Tiago trabalhava muito. Turnos dobrados, contas cravadas na geladeira com ímãs de supermercado. Eu fingia não perceber quando a luz piscava ou quando o Wi-Fi caía. Numa madrugada, demorei um pouco mais no quadro elétrico e, por acaso, os disjuntores pararam de falhar. Se me agradeceu, não com palavras. Às vezes era só o jeito como ele colocava um prato a mais à mesa. Como quem diz, fica. A casa nos aproximou de um modo perigoso. Às vezes nossos ombros se tocavam na porta estreita da cozinha e aquele toque ficava um instante a mais, morno, discreto, mas suficiente para acender um fio sob a pele. Outras vezes, eu sentia a respiração dele passar perto da minha orelha quando alcançava algo no armário de cima. O ar ficava pesado e a mente pedia juízo. Eu desviava, ele também, e a distância voltava a instalar-se como uma regra sem placa. Mesmo assim, havia noites em que sentávamos na varanda, Sofia já dormia, e o bairro inteiro parecia suspenso. Olhos fixos nos meus, um olhar que demorava, um desejo não dito, um sossego que dava medo. Nossa proximidade parecia imprudente, como estar na beira de uma tempestade. Guardei o que não disse. Não falei que meu apelido ocultava um sobrenome que abria portas em São Paulo e em Lisboa. Não falei que as mensagens no meu telemóvel vinham de um grupo onde diretores discutiam fusões e manchetes. Eu queria merecer aquele lugar como qualquer outro inquilino. Eu queria o luxo de ser apenas Luca. Essa escolha, esconder, foi meu primeiro erro. Uma pequena traição embrulhada em boa intenção. Tiago tinha o peso de quem carrega a casa nos ombros. Contas, horários, o medo de errar por dois. Às vezes, eu via o conflito passar por ele, quando um comentário solto de Sofia nos encontrava rindo juntos, um relâmpago de susto, de e se o mundo olhar para isso com dentes? Mas, logo depois, o rosto dele abrandava e o medo virava cuidado. A linha entre nós continuava ali, traçada na madeira, e nós dois respirávamos do lado certo dela, quase. Quando Sofia trouxe um cartaz da escola sobre diversidade, ela pediu para ver o Arraial Lisboa Pride. É colorido, é bonito, dá para comer farturas? Tiago coçou a nuca, sem jeito, mas não disse não. Fomos os três. A Praça do Comércio parecia outro planeta.
Música, famílias inteiras, idosos de mãos dadas, bandeiras que ondulavam como se o vento cantasse. Sofia colecionava autocolantes como quem recolhe constelações. Tiago, no começo rígido, relaxou quando percebeu que aquilo não era ameaça, era comunidade. A cada passo, eu sentia um nó desatar e outro formar. Um nó mais fundo, que juntava o que eu sou e o que eu finjo ser. Foi quando ouvi meu nome, o verdadeiro, dito como manchete. Uma mulher parou, olhos arregalados. Luca! Almeida? Um toque de telemóvel. Um flash. 2, 3. O sangue gelou. O coração bateu tão alto que quase abafou a música. Tiago virou para mim confuso. Quem é ela? Eu quis responder, mas as palavras ficaram presas. A notícia correu mais rápido do que eu. O meu segredo, que eu tratava com tanto cuidado, já tinha atravessado o Tejo e entrado pela porta da nossa casa antes de nós. A volta foi silenciosa, rasgada por notificações. Na manhã seguinte, havia repórteres junto ao portão da escola. Telefonemas de números desconhecidos, manchetes que mastigavam a nossa vida. Herdeiro milionário vive vida simples com viúvo lisboeta. Quem é o jovem do IST que virou símbolo no Pride? Algumas eram venenosas, outras piores, curiosas. Vi o susto no rosto de Tiago quando a direção da escola ligou a pedir discrição para proteger a menor. E senti com um peso que doía nos ossos o que meu silêncio tinha provocado. Tentei explicar. Eu só queria ser visto por mim, não pelo que o meu nome compra. Ele ouviu calado, braços cruzados, a respiração desenhando os contornos da sala. O silêncio entre nós queimou mais alto do que qualquer palavra. Por um segundo, achei que ele ia pedir que eu fosse embora. Em vez disso, disse baixo: a minha primeira responsabilidade é a Sofia. A frase ficou a vibrar na parede, e eu assenti, engolindo qualquer defesa que me restasse. Dentro de mim, uma tempestade. Culpa, desejo, medo, vontade de ficar. No fim da tarde, quando o bairro já sabia do nosso sobressalto, um SUV preto estacionou diante de casa. Não precisava ver quem descia. O ar mudou, a rua enrijeceu, e um passado que eu havia trancado a chave entrou sem bater. A porta do carro abriu devagar, como se o próprio tempo empurrasse a dobradiça. Tiago pousou a mão na ombreira da porta, um gesto pequeno, firme, que me ancorou por um instante. Minha pulsação disparou. Nossos olhos se encontraram. E bastou esse olhar para que eu sentisse o calor subir pela pele. Um pedido mudo, para que nada nos arrancasse do que estávamos a construir. Quando a figura alta fechou o carro e caminhou pelo passeio, a vizinhança recolheu a respiração. Ele ergueu o queixo e parou no portão. Eu dei um passo à frente. Tiago ficou ao meu lado, sólido. O mundo encolheu até caber na moldura da nossa porta. E ali, a um sopro de cruzar a linha que separa a vida que eu quero da vida que esperam de mim, tudo congelou num instante perigoso. Nossos lábios não se tocaram, nosso corpo não avançou, mas a vontade, essa sim, gritou por dentro. Luca! A voz dele cortou o ar como faca. O resto eu só vou contar na próxima parte. A voz chamou meu nome no portão e o mundo encolheu. Eu não sabia se corria para proteger Tiago e Sofia ou se encarava o passado que vinha cobrar a conta. O homem do SUV não precisou mostrar cartão. O modo como mediu a casa e a rua, como se tudo fosse um relatório, já dizia que vinha de onde eu tentei fugir. Sou Mauro. Seu pai pediu para cuidar disso. A palavra cuidar pesou. Tiago plantou os pés no chão, o corpo entre mim e o visitante. Um gesto pequeno e imenso. Senti uma corrente subir pela pele. Desejo de ficar, vontade de desaparecer, medo de ferir quem me deu abrigo. Mauro não perdeu tempo. Disse que meus passos em Lisboa tinham virado pauta, que a foto no Arraial cruzara fronteiras, que havia riscos para a imagem e, agora, riscos para a criança. Quando pronunciou criança, olhei para Tiago e vi os músculos da mandíbula dele travarem. Fomos para a varanda. O ar estava denso, como se cada respiração tivesse de pedir licença. Mauro colocou um envelope sobre a mesa. Imprensa, escola, propostas discretas. Se você voltar para o seu círculo, tudo se acalma. Se insistir aqui, ninguém controla o que sai.
Tiago ouviu em silêncio. Eu também. Dentro de mim, uma tempestade. O nome que abre portas, o rosto de Sofia, o modo como Tiago me lia sem perguntas. Eu queria dizer não, só isso. Mas o medo de ver a casa deles virando manchete me manteve quieto. Nos dias seguintes, a cidade pareceu menor. No mercado, cochichos. Na escola, um recado truncado. Alguns pais estão preocupados. Tiago ficou mais atento aos horários, aos caminhos, ao portão. Quando eu chegava, ele agradecia com um prato posto à mesa, mas a distância cresceu, uma regra sem aviso. À noite, na varanda, o silêncio entre nós queimava alto. Por vezes, nossos joelhos se tocavam sob a mesa, e aquele toque ficava um segundo a mais. Eu sentia o coração acelerar e recuava, o corpo pedindo prudência enquanto algo em mim pedia outra coisa. Sofia trouxe para casa um desenho, 3 figuras e uma casa com telhado vermelho. É a nossa feira de ciências, disse, orgulhosa. Tiago sorriu, e esse sorriso me dividiu. Eu queria merecer estar naquele papel. Só que o telefone tocava demais, e Mauro insistia que havia um jeito limpo de consertar. Uma nota à imprensa, fotos controladas. Você some por um tempo e deixa a poeira baixar. Ele falava como quem organiza cabos. Eu ouvia como quem segura um fio desencapado. Na sexta, a direção da escola chamou Tiago. Fui junto, a pedido dele, mas fiquei no corredor. Ouvi pedaços. Exposição, comentários de pais, bem-estar. O eco das palavras voltou, como se o chão estivesse vazio. Tiago saiu da sala com um rosto que eu ainda não tinha visto. Não era só cansaço, era medo puro. Eles pediram discrição e pediram que evitássemos qualquer situação que gere mal-entendidos. Qualquer situação era a nossa vida inteira. Naquela noite, ele ficou na cozinha depois que Sofia dormiu. Eu desci para beber água e o encontrei com os olhos fixos no tampo da mesa, os dedos marcando um ritmo curto. Sentei à frente. Não nos tocamos. Ainda assim, uma proximidade imprudente vibrava. Eu não posso perder essa escola da Sofia, disse ele baixo. Eu quis dizer que ia proteger, que eu tinha meios. Ele ergueu os olhos. Meios você tem, eu tenho a minha filha. A frase rachou o ar. Minha respiração falhou. Minhas mãos tremeram de novo, como no dia do bilhete no quadro. De madrugada, uma mensagem anônima. Uma foto nossa na varanda. Meu perfil e o de Tiago. Muito próximos, olhos presos, a noite como moldura. Nenhum gesto atravessando a linha, só um quase. E mesmo assim, os comentários diziam o que queriam. Amanhã publicam? Respondi. O número não existia mais. Guardei o telemóvel no bolso e fiquei parado, ouvindo a casa. O relógio da sala marcava passos que eu não sabia dar. No sábado, Mauro apareceu com outra solução. Uma entrevista rápida. Você lamenta o excesso de exposição, diz que está concentrado em estudos, que é amigo da família. Em troca, seguramos os sites. Amigo da família. A palavra latejou. Tiago passava pano no balcão, concentrado demais, no mesmo quadrado de azulejo. Se isso ajudar a proteger a Sofia, ele começou. E a frase ficou no ar, sem fim. Eu disse que pensaria. Por dentro já sabia que estava decidido. Eu diria o que Mauro queria ouvir, mesmo que fosse uma versão pela metade do que eu sentia. Era a única forma de segurar a maré. No fim da tarde, um grupo de pais criou um chat, um print caiu no nosso colo. Ambiente saudável, exemplo, cautela. O ar ficou mais baixo dentro da casa. Antes de dormir, Tiago veio até a porta do meu quarto. Não entrou. Obrigado por tentar, disse. E a voz falhou no último som. Ele ficou ali, um passo dentro, outro fora, a respiração encontrando a minha num lugar que não tinha nome. Por um segundo, tudo parou, nossos olhos presos, um passo nos separar daquilo que não devíamos. A vontade avançou, o juízo segurou. Ficamos suspensos, o corpo em alerta, até que um barulho da rua nos devolveu ao chão. No domingo, às 8 da manhã, Mauro enviou um link. Saiu antes. Era a foto da varanda, multiplicada. Manchetes afiadinhas, comentários que não tinham visto nada, mas afirmavam tudo.
O telemóvel vibrou sem parar. Desci a escada sentindo o coração bater alto demais. Tiago estava de pé, o rosto fechado, uma mão na ombreira da porta, como no dia do SUV. Ele mostrou o ecrã. Viu? Assenti. Sofia acordou com o barulho e apareceu no corredor, os olhos curiosos. Está tudo bem? Perguntou. Ninguém respondeu. Quando o dia pareceu aceitar que não traria descanso, o interfone tocou. Tiago apertou o botão. Quem é? A voz do outro lado se apresentou fria, formal, como um selo. Serviço social. Precisamos conversar sobre a exposição da menor. O resto do ar foi embora da casa. Ficamos imóveis, a um sopro de atravessar uma linha que não sabíamos como apagar. Aceitei o encontro numa cafeteria discreta. Prometi a mim mesmo que seria rápido. Não esperava que a primeira mentira do dia fosse também a primeira ferida. Mauro chegou antes de mim. A proposta estava pronta. Uma nota pública, palavras neutras, uma foto antiga minha na biblioteca do IST. A legenda recortada para parecer calma. Você declara apreço pela família do Sr. Moreira. Diz que o ambiente é respeitoso, sem intimidades, sem ruído. Em troca, a assessoria liga para a escola e para 2 jornais. Podemos ainda auxiliar com uma contribuição anônima para o fundo da escola. O pacote era limpo demais, parecia seguro e parecia traição. Pensei em Tiago, diante do balcão, tentando salvar cada centímetro da casa. Pensei em Sofia, com o foguete de papel. Disse sim. A entrevista aconteceu por telefone e durou 8 minutos. Falei como se caminhasse sobre chão molhado, cada palavra medida. Respeito, amizade, foco nos estudos. Quando desliguei, um gosto de ferro ficou na boca. Enviei uma mensagem a Tiago. Resolvi com a imprensa. Deve acalmar. Ele respondeu com um obrigado, sem ponto final. No começo da noite, a escola mandou outro e-mail. Seguimos atentos. A atenção, percebi, doía mais do que o ataque. Tentei manter distância. Por dias, desci mais tarde para a cozinha. No sofá, colocamos uma almofada a mais. Na varanda, ficamos lado a lado, mas com um espaço tenso entre as cadeiras. Mesmo assim, o corpo não entende regras que o coração desaprova. Às vezes, o braço de Tiago passava perto demais. Às vezes, eu sentia a respiração dele roçar o meu ombro e o ar ficava carregado, perigoso e bom, imprudente e inevitável. A linha no chão brilhava como um aviso. Mauro não saiu de cena. Quis organizar uma visita amistosa com meu pai. Eu recusei. Então veio a chantagem limpa. O senhor Almeida respeita sua autonomia, mas há acionistas, conselhos. Ele não permite que o nome da família vire assunto de fofoca num bairro qualquer. Senti raiva e uma velha culpa. Respondi que não era o nome da família que me movia. Ele suspirou. Acredite, é. Desliguei. Na terça, encontrei Tiago na porta da escola. Pais agrupados, burburinho. Uma mãe apontou discretamente na nossa direção. Tiago me viu e, pela primeira vez, não sorriu. Talvez seja melhor você não vir buscar a Sofia comigo por uns dias. A frase foi um golpe manso. Assenti, com um nó na garganta. Ele esticou a mão, hesitou, recuou. Essa hesitação ficou nos meus dedos como uma febre. À noite, Mauro enviou outra boa notícia. Os sites maiores tinham parado, os menores ainda mastigavam. Em troca, sugeriu que eu aparecesse num evento acadêmico, fotografado com colegas, luz branca, nenhuma sombra. Eu respondi com um ok. A sensação de estar a meio caminho, de lugar nenhum, me acompanhou até a varanda. Tiago estava lá, encostado no corrimão, a cidade respirando longe. Obrigado pelo que fez, disse, sem me olhar. Não fiz por eles. Ele virou o rosto e, nesse gesto, vi uma mistura de gratidão e dor. Eu sei, mas a Sofia precisa de paz. Ficamos calados e o silêncio ardeu. Quando uma rajada de vento nos trouxe cheiro de comida de algum vizinho, ele riu sem humor. Quem diria? Um escândalo por causa de nada. Eu quis dizer que não era nada, que para mim era tudo. As palavras quase saíram, mas parei. Há um sopro de cruzar uma linha. Tiago prendeu os olhos nos meus. A proximidade pesou. O tempo esticou. Senti o coração bater forte, a pele acordada,
Um pedido mudo para algo que não tem nome certo. O mundo desbotou ao redor, e então ouvimos a porta do quarto de Sofia ranger. Voltamos para a borda segura do mundo. No dia seguinte, recebi um arquivo pelo chat. Um vídeo do arraial. Eu e Tiago, de perfil, rindo de algo que Sofia disse. Depois, nós dois nos olhando tempo demais. O título sugeria o que não houve. O suficiente para atiçar. Antes que eu avisasse, o vídeo já tinha atravessado grupos de pais. A diretora pediu uma reunião. Definitiva. Tiago me ligou. Foi a ligação mais curta que tivemos. Você pode não ir? Ele perguntou, a voz baixa, escolhendo cada som. Se eu for, vira palco. Concordei. E essa concordância foi a minha primeira traição completa. Deixei que ele fosse sozinho a uma sala onde eu era assunto. Esperei na rua, andando enquadrados no passeio, o peito apertado. Quando ele saiu, não me viu. Ouviu e fingiu não ver. Em casa, mais tarde, apenas disse: deu o quê? Para hoje, deu. Ele me salvava do restante com palavras mínimas. E eu o feri com a minha ausência calculada. De madrugada, bati na porta da sala. Ele estava acordado. Sentei ao lado, a uma distância que doía. Eu sinto muito. Ele assentiu, sem me encarar. Eu também. Ficamos ali, duas presenças presas a um mesmo fio. Por um instante, nossas mãos quase se tocaram na almofada. Quase. O corpo inteiro pediu esse centímetro. A cabeça puxou o freio. O momento congelou e, quando voltou a andar, não éramos os mesmos. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Pensei que fosse Mauro. Não era. Era um fotógrafo com uma pergunta. É aqui que mora o herdeiro? Tiago fechou o portão devagar, sem grosseria, mas firme. Eu fiquei atrás, imóvel, sentindo a casa recuar. O homem tirou uma foto mesmo assim. O clique ficou a zumbir no dia inteiro. À noite, sofremos o pior recado. O emprego de Tiago pediu uma pausa até a poeira baixar. A pausa era um corte. Ele deixou o papel sobre a mesa e, depois de muito tempo, disse: eu preciso que você entenda. Se eu te puxar para perto, eu perco. Se eu te empurrar, eu perco também. Naquele ponto, o desejo doía e a culpa queimava. Olhei para ele e a vontade gritou por dentro. Nossos olhos prenderam como no primeiro dia. Um passo, só um. E tudo desabaria. Eu não dei o passo. Ele também não. Ficamos parados a um sopro da borda. Do corredor veio um som. O telemóvel de Sofia vibrando com uma mensagem de um colega. Li o pop-up de relance. Estão a falar do teu pai e do inquilino. O sangue gelou. Tiago fechou os olhos. Eu me levantei para responder qualquer coisa, para fazer o tempo voltar. Foi quando bateu na porta de novo. Dessa vez, era meu pai. Ele entrou como quem já mora em todos os lugares. Eu, que tentava ser apenas Luca, voltei a ser o sobrenome, na primeira respiração. João Almeida apertou minha mão como um contrato. Cumprimentou Tiago com correção e olhou em volta sem curiosidade. Luca, vem! Fomos para a varanda. O vento trouxe o barulho distante dos elétricos. A liberdade que você quer não existe sem custo, disse ele, sem raiva. Você escolhe onde pagar. O recado era claro. O preço da minha fuga estava caindo sobre a casa de outro homem e sobre a filha dele. Tiago manteve a postura, mas eu vi o peso. Meu pai ofereceu uma solução. Eu voltaria para um apartamento no centro, assessor, segurança discreta, entrevistas coordenadas, uma doação robusta para a escola e uma ajuda temporária para Tiago até se recolocar. Eu escutei com o estômago em nós. Tiago escutou com dignidade e um silêncio que cortava. Agradeço a preocupação com a minha casa, disse, mas o que ela precisa não cabe num envelope. Meu pai assentiu, como quem verifica um gráfico. Então depende do meu filho. O pronome ficou duro entre nós. Depois que ele foi embora, a vizinhança respirou. Eu não. Andei de um lado a outro da varanda. Tiago sentou, exausto. Se você ficar, a pressão aumenta, disse, olhando para o chão. Se você for também. Eu quis pedir um mapa. Em vez disso, pedi perdão pelo que não fiz e pelo que fiz pela metade. Ele ergueu os olhos. A Sofia acordou de madrugada por causa dos áudios na escola. Ela tem 8 anos. E isso era tudo. Passamos a semana
numa coreografia tensa. Eu evitava aparecer com eles em público. Tiago buscava Sofia mais cedo. À noite, quando a cidade sossegava, nós dois nos encontrávamos nos mesmos lugares de sempre, e tudo era diferente. Às vezes a mão dele encostava na minha ao passar a jarra d'água, e aquele toque demorava um piscar a mais. O calor subia, a consciência gritava, o corpo pedia o que não podia. O mundo lá fora dizia que éramos manchete. Aqui dentro, éramos só dois homens, tentando não atravessar uma linha que ardia. Na quinta, um bilhete no caderno de Sofia avisou que alguns pais queriam revisar práticas. O eufemismo doeu. Tiago foi à reunião. Eu fiquei do lado de fora de novo, com as mãos nos bolsos, sentindo o coração bater alto demais. Quando ele saiu, vinha com o rosto pálido. Perguntaram se a casa é adequada. Cada letra desse adequada me acertou como pedra. Eu respondi que a casa é feita de respeito. Ele respirou fundo, mas não sei se ouviram. À noite, Sofia não quis jantar. Estão a dizer coisas de mim, por causa de vocês, disse, abatida. Tiago desmoronou por dentro, sem se mover. Sentei no chão ao lado dela. O que dizem não é você. Você sabe quem é. Ela encostou a cabeça no meu ombro por um instante. Um gesto leve que me atravessou. Tiago nos observou e, por um segundo, vi nele um carinho que não tem nome. Quando Sofia foi dormir, ficamos de pé no corredor, perto demais. Eu não posso te prometer nada, disse ele. Eu também não, respondi. O ar ficou quente. O tempo parou. A vontade puxou para a frente, a responsabilidade para trás. Ficamos presos no meio. No dia seguinte, meu pai enviou uma última proposta. Se sair agora, eu garanto que cala. A frase parecia uma sentença. Eu olhei a casa. Olhei Tiago lavando uma caneca. As mãos firmes, os ombros tensos. Eu queria escolher ficar, mas pela primeira vez entendi que a minha escolha não me pertencia inteira. O medo de ver a escola fechar as portas para Sofia enfiou um gancho no meu peito. No sábado, arrumei a mochila. Não contei a Mauro, não contei ao meu pai. Desci as escadas com passos que pesavam. Tiago estava na sala. Vai aonde? Ficar uns dias no centro. Diminuir o ruído. Ele assentiu sem surpresa, como se já soubesse. Aproximou-se um pouco demais, parou. Obrigado por tudo. Eu que devo. Nossos olhos colaram. O silêncio queimou, mais alto que qualquer palavra. Um sopro a nos separar de um gesto. Ficamos ali, a meio centímetro do que não cruzamos. Cuida da Sofia, eu disse. Sempre, ele respondeu. Quando saí pelo portão, senti a pele arrepiar com o vento e com o ciazio. No passeio, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de Sofia. Não me deixa. Sentei no degrau, como se o corpo não lembrasse como se anda. Respondi. Nunca. Enviei e fiquei a olhar a palavra. Era promessa e era risco. Na primeira noite longe, a cidade soou oca. Tentei dormir e não consegui. Às 2 desci para a rua. Caminhei até o rio. O Tejo respirava pesado. Lembrei do primeiro olhar na porta da casa, da panela a ferver, da risada contida, de cada quase. Quando voltei ao quarto, uma notícia tinha estourado. Um blogueiro publicou o vídeo do arraial com uma legenda cruel. Nos comentários, alguém escreveu: se o herdeiro sumiu, é porque tem culpa. A culpa dos outros veio plantar-se no meu peito. De manhã, Mauro apareceu no meu hotel com um sorriso neutral. Parabéns, você evitou o pior. Eu ri sem som. Evitei? Ele deu de ombros. Por hora. Quando ele saiu, a porta bateu de leve e doeu como se fosse de ferro. No fim do dia, toquei o telemóvel e ouvi a voz de Tiago, curta. A escola marcou reunião com o conselho. Se quiser, não venha. Eu fechei os olhos. O desejo era correr até lá, segurar as pontas. A razão disse que minha presença alimenta o incêndio. Concordei, e foi assim que, tentando proteger, eu aprendi a ferir. À noite, sozinho, recebi um áudio do meu pai. Volte, deixe o bairro respirar. Apaguei sem ouvir até o fim e escrevi uma mensagem a Tiago que não enviei. Eu escolho você. O texto ficou brilhando no ecrã, raso e verdadeiro. Eu quase toquei em enviar. Quase. Alguém bateu à porta do quarto. Abri. Do lado de fora,
Uma pasta do serviço social. O título, em letras secas, queimou meus olhos. Avaliação preliminar. Exposição da menor. A linha que tentávamos não cruzar estava a ser decidida por pessoas que nem sabiam nossos nomes inteiros. Entrei na sala do conselho com a pasta nas mãos e uma certeza incômoda. A verdade que eu escondi para nos proteger. Agora era a arma usada contra nós. A reunião não tinha plateia, mas a cidade inteira parecia apertada ali. Fui apesar do recado de Tiago. Não chegar seria outra covardia. Eu me apresentei pelo nome que eles conheciam. E antes que me perguntassem, disse o que tinham vindo ouvir, que nunca houve falta de respeito naquela casa, que cada gesto foi cuidadoso, que a criança estava protegida. Alguns rostos mantiveram dureza. Outros amoleceram. A diretora, cansada, perguntou por que eu omitira quem eu era. Respondi sem floreio. Porque eu queria merecer o teto que encontrei. E porque o meu nome traz tempestades. Ao pronunciar tempestades, vi Tiago, sentado do outro lado da mesa, baixar o olhar. Não porque discordasse, porque sabia. O serviço social foi profissional. Ouviram, anotaram, fizeram perguntas sem ferir, mas sem almofadas. Quando mencionaram a foto da varanda e o vídeo, eu disse que eram recortes de segundos alongados por quem vende ruído. E o que há entre vocês? Uma conselheira indagou neutra. Respeito. E algo que eu não sei nomear sem que vire manchete. O silêncio que se seguiu foi honesto. Lá fora, no pátio, alguns pais esperavam por novidades. Um deles soltou um comentário atravessado quando passamos. Tiago congelou, os ombros duros. Eu ia responder, mas ele me segurou com um olhar que dizia: não alimente. O toque que não aconteceu deixou um calor discreto no ar. Minha pele acordou toda, como se um fio invisível ficasse vibrando entre nós. Caminhamos em paralelo até o portão, a alguns centímetros, e tudo o que não podíamos foi dito por esse espaço curto. À noite fui para o hotel e não consegui ficar. Peguei o metrô, desci 2 estações antes de casa e caminhei. Quando dobrei a esquina, vi Tiago sentado nos degraus, braços nos joelhos, a cabeça baixa. Sentei ao lado. Não nos tocamos. O bairro tinha recolhido as cortinas, mas o ar estava cheio de ausências. Eles não decidiram nada hoje, ele disse. Vão avaliar. A palavra ficou a pairar. Eu devia ter contado meu nome no primeiro dia, respondi. Ele demorou para falar. Você queria ser visto por você. Eu entendo. Olhei para a janela de Sofia, um retângulo escuro. Eu também quero que ela seja vista por ela, não pelo medo dos outros. No silêncio seguinte, tudo queimava. O coração batia alto, a vontade de atravessar o espaço entre nós puxava, o cuidado com Sofia segurava. Se eu ficar, vão dizer que provo o que querem ver. Se eu for, vão dizer que abandonei. Tiago soltou o ar devagar. Talvez a única coisa que a gente pode fazer é dizer a nossa versão, mesmo que riam. O nossa mexeu comigo como um farol. No dia seguinte, levei um texto pronto à escola. Nada de assessoria. Pedi à diretora 2 minutos no pátio, com os pais. Ela hesitou, cedeu. Eu falei simples, que morava ali, que respeitava aquela casa, que jamais colocaria uma criança em risco, que eu assumia o custo do meu nome, mas não o jogaria nos ombros deles. Quando terminei, as reações foram confusas. Alguns braços cruzados, alguns olhos menos duros. Uma mãe se aproximou e disse: o problema nunca foi o senhor, foi o barulho. Eu agradeci e voltei para o portão com as pernas bambas. Em casa, Sofia mostrou um trabalho. Como construir um foguete com papel e fita. Sorri. Vamos lançar? Perguntei. Tiago nos observou e o rosto dele amaciou. Fomos ao quintal estreito. O foguete subiu torto, caiu no telhado do vizinho. E nós rimos, livre, pela primeira vez em semanas. Esse riso, leve e curto, virou uma fenda por onde entrou um pouco de ar. À noite, a varanda voltou a ser varanda. Ainda havia ruído do lado de fora, mas aqui dentro uma calma miúda se sentou com a gente. Eu sabia que a trégua era frágil. Mauro avisou que meu pai insistia na mudança. Ele acha que expor menos é amar. Respondi que às vezes amar é ficar do lado de quem não tem como se esconder. Não era bravata. Era um pedido a mim mesmo, filo em voz baixa, para o medo não ouvir. Tiago ficou quieto,
Olhos no céu escuro. O bairro desapareceu ao redor. O corpo inteiro pediu um gesto. Paramos antes dele. Um quase que dizia tudo. Na semana seguinte, o conselho devolveu o relatório preliminar, sem indícios de risco atual. A frase seca salvou nossa pele por um dia. Alguns pais calaram. Outros mudaram o foco. A escola seguiu. Tiago foi chamado para um turno de prova no trabalho. Voltei a assistir à feira de ciências de longe, encostado no muro, invisível o suficiente para não atrapalhar e visível o bastante para que Sofia me achasse com o olhar e levantasse o foguete num aceno contente. Cada aceno era um ponto segurando a nossa ponte. Na mesma tarde, meu pai enviou 3 palavras. Estou na cidade. Encontrei-o num café. Ele perguntou se eu estava feliz. Pensei em dizer que não existe felicidade inteira quando você aprende a medir cada respiração. Respondi: eu estou certo. Ele não entendeu. Ou entendeu e preferiu não continuar. Então arque, disse. Eu arco. Saí do café com um peso leve, um paradoxo que cabia no bolso. Voltei a casa ao entardecer. Tiago estava arrumando uma gaveta. Parou ao me ver. Não havia manchetes naquele momento. Havia nós dois e a casa respirando. A gente ainda deve muito ao silêncio, ele disse. Mas, se você quiser, pode jantar. Assenti com um cuidado novo. Sentamos à distância certa e conversamos do jeito que a cidade não sabe escrever. Devagar, sem espetáculo. Em algum momento, nossas pernas se tocaram sob a mesa, um roçar mínimo que ficou 1 segundo a mais. O ar esquentou. A vontade quis empurrar a noite. A razão lembrou a linha. Ficamos onde estávamos, com o coração batendo alto, como se anunciasse algo que ainda não tinha nome. Depois, na porta, ele ficou no batente igual ao primeiro dia. Eu não prometo caminhos fáceis. Eu não peço atalhos. Nossos olhos se prenderam. O mundo sumiu um pouco ao redor, e o tempo congelou naquela distância microscópica, onde tudo é perigoso e verdadeiro. Um sopro e atravessaríamos. Não atravessamos. A rua respirou. O prédio ao lado fez um barulho de cano. E voltamos do quase. Até amanhã? Ele perguntou, como quem testa um futuro sem tocar nele. Até amanhã, respondi. Quando virei as costas para descer a escada, o interfone tocou. Tiago atendeu. O tom do porteiro mudou a expressão dele. Senhor Moreira, tem um jornalista pedindo para subir. Diz que tem provas novas. Parei no 3º degrau. O coração golpeou o peito como se a cidade tivesse lembrado do nosso nome outra vez. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Entre nós, a mesma linha e a mesma vontade. A porta do elevador começou a subir. E foi aí que o nosso amanhã ficou pendurado no fio da próxima batida.